Bom, vamos falar de Corinthians, né? Vamos falar de coisa boa. Ah, meu. Cai. Jogar com o Santos. Série B, os dois times. O Corinthians. Na Série B, o Santos tem mais derrota que vitória já ou não? Não. Tá 5 vitórias, 4 derrotas. Nossa, mas jogou tanto assim já. 9 Tudo partidas. isso. 5. Mas acho que tá em quarto ainda, cara. É que ganhou 5, né? Vamos buscar aí mais derrota do que vitória, Santos. Já pensou? Sobe com, sei lá, 17 vitórias e 18. Mas na minha cabeça o Santos não ia perder 4 no campeonato inteiro se fosse pra perder. Mas nem começou a perder 4, pelo amor de Deus. Bom, quer falar de Santos? Eu falo. O presidente do Santos soltou uma nota hoje, né? Porque foi cobrado, né? Foi cobrado. Eu acho que ele deve ter visto meu vídeo também, porque eu falei, se mexe. Vai ficar enrolando. Ele fez a dança do Paquetá. Fez a dança do Paquetá. Marcelo Teixeira soltou o seguinte: nesse momento poderíamos apresentar muitas justificativas que todos já conhecem muito bem. Nós assumimos o clube para buscar soluções. Não adianta lembrar o passado. 2 grandes objetivos já foram alcançados: a grande campanha no Campeonato Paulista e a conquista de uma vaga na Copa do Brasil da temporada que vem. Os que previam que a disputa da Série B seria nadar de braçadas se enganaram. Nós, felizmente, tínhamos consciência das dificuldades, asseguramos que estamos no caminho certo. Reconhecemos também que os torcedores esperavam mais do que os resultados negativos dos últimos jogos consecutivos. Mas vamos reverter esse quadro com trabalho e dedicação. Nós sabemos das limitações e necessidades do clube e vamos superá-las. Um processo de reconstrução não se faz de um dia para o outro, leva algum tempo. O momento é de fé e principalmente união para alcançar o próximo objetivo da temporada. Vamos juntos, aí o primeiro comentário. É do cara que faz a Dona Lúcia, né? Fé e união, olha as contratações feitas. Qual a fé na contratação do Patrick? Vocês realmente fizeram um elenco de Série A para 2017. Nunca te apoiei exatamente para poder escrever aqui o que eu quiser. Ao contrário de muitos que estão calados agora. Faça a merda do seu trabalho e suba o Santos pra Série A, porque não queremos só comemorar um vice do Paulista como fizemos esse ano. Puta, foi muito bom a resposta. A mensagem do Fábio Oliveira aqui faz sentido, né? Toda vez que você vê um problema de gestão no Brasil, eu fico incomodado, porque tem um baita exemplo que é o Flamengo. O Flamengo ajeitou a casa e tá colhendo fruto. E o povo que tá em volta, todo mundo tem inveja. Ai, queria que meu time fosse igual ao Flamengo, não sei o quê, queria ter o dinheiro do Flamengo. Mas ninguém faz por onde. Ninguém. Pepe, responde o Murilo que ele tá desesperado. Esse é um meu, estúdio meu. do Pepe, é o estúdio do Pelo Pepe. amor de Deus, não tem que. É na casa nova dele. Agora ele tem o quarto dele separado. É que antes era no quarto, né? Antes era no quarto. Ah, antes era. É, ele mudou de casa, agora a casa dele tem um expulsava estúdio os outros do quarto. Qual que é a parada que a gente tá falando da Dona Lúcia que você falou? Que o cara falou, toda vez que ele vê um exemplo de gestão, ele fica incomodado, tá. tem um baita exemplo que é o Flamengo. Aí todo mundo fica, queria que meu time... Ai, com dinheiro é fácil. Mas ninguém faz por onde. Dinheiro. Ninguém arruma a casa pra chegar no onde o Flamengo chegou. Ó, vamos lá. Com relação a dar o exemplo do Flamengo, eu acho super válido. Aí fala, mas com dinheiro. Tá, mas o Flamengo, lá quando ele começa o seu processo de reconstrução, era um clube deficitário que gastava mais do que arrecadava. E isso ano a ano, tá? Aí vem o Bandeira de Melo com o grupo dele e eles decidem, vamos enxugar tudo que puder, fecha a torneira vamos aí. cortar, fechar a torneira e vamos pagar a dívida para equalizar isso aqui e começar a investir. Tanto que na própria gestão do Bandeira de Melo, ele começa a contratar jogadores muito caros. Quando o Guerreiro e o Diego chegam, eles chegam ganhando 200 pau já. Já é um processo de reconstrução, né? E ainda tropeçou numa Copa do Brasil ali, né? Eles tropeçaram ali, ganhar uma Copa do Brasil, né? Aquela do Elias e tal. Mas esse processo todo, ele demorou tempo e teve que passar por um processo de reconstrução. Mano. E aí, quando o Corinthians se dispôs a fazer, quando o Santos se dispôs a fazer, foi só na falácia, foi só na promessa. Só fala. Sim, né? E assim, o Flamengo devia, sei lá, mais de R$1 bilhão e ele mudou. Porque foi um processo de trabalho, mesmo com erros, que a gente já falou várias vezes. Mas foi um processo que foi sendo montado e mantido mesmo com a atual gestão, que já veio gastando muito mais, porque podia gastar muito mais, né? O Corinthians podia seguir exatamente o mesmo caminho. O time brasileiro é igual aqueles vizinhos invejosos que vê o cara com uma BMW lá, deve estar roubando, deve estar vendendo droga. Só que ninguém viu que anos antes o cara tava lá andando a pé, começou a vender um negocinho, começou a andar de bicicleta, depois comprou um carrinho merda. O cara foi evoluindo aos poucos, ninguém vê, só vê a hora que o cara tá de BMW.
enquanto o outro tava lá, sentado na rede, coçando o saco. Luiz, eu vou te explicar dando um exemplo bem básico. Você tem uma empresa, você tem uma empresa que é deficitária. Sua empresa ganha R$1 milhão, porém ela gasta 1.100.000 todo mês. Tá bom? Então você tem uma empresa que tem receita, o dinheiro está entrando, mas você está gastando mais com o processo trabalhista, com um monte de coisa. Você está gastando mais do que você arrecada. Quando você fala, olha, a gente vai arrumar a casa, você vai continuar com a sua receita, mas você vai cortar os gastos. Então, você vai gastar menos. E aí sua conta muda, porque você você continua ganhando 1 milhão, só que aí você passa a gastar 800 mil. Você já tá lucrando 200 mil. Entendeu? Não é que esse dinheiro veio do nada. Não é a Globo, ó, toma Flamengo 1 bilhão e paga suas dívidas. Não é isso. As receitas sempre existiram. O que o clube foi fazer? Tentar melhorar as receitas e enxugar as contas. É isso, é beabá. Assim, a gente tá falando de uma maneira bem simples, não é na hora que você fala assim, olha, vamos gastar menos, mas como a gente vai fazer isso? Aí tem modelo de negócio, estrutura, isso demanda tempo, né? Não é que foi do nada, a receita sempre existiu, entendeu? É esse o ponto aqui, a receita sempre existiu, eles só mudaram o tipo da conta, entendeu? Só pararam de gastar mais do que arrecadava, que é o trivial, é o que o brasileiro faz, os clubes brasileiros gastam mais do que arrecadam. Sabe por que gasta mais que arrecada? A gente sempre falou aqui. Porque, por exemplo, o Corinthians vai lá, hoje. O Corinthians já tá gastando dinheiro que não tem, né? Ele já tá devendo Félix Torres, tá devendo Pedro Raul, tá devendo... Mas tá, por que foi atrás de Pedro Raul? Por que foi atrás do Mateuzinho? Jogadores que você não precisava, que vocês estão pagando caro. Pra quê? É aí que você gasta onde você não precisa. Calma, mas assim, ó. Tá, contratou aí Félix Torres, Pedro Raul, o Garro, o Talheres vai entrar já na FIFA também pra pedir transfer ban pro Corinthians, porque não pagou. Então assim, foram vários jogadores que o Corinthians já foi gastando sem ter o dinheiro no bolso. Isso vira dívida que não adianta você ter a receita, porque o Corinthians é um time que tem uma receita muito alta e gasta mais do que a receita. O problema é você comprar o Garro e de vez em você pagar o Garro, você pega e compra o Pedro Raul por 5 milhões. Exato, então você tá gastando o dinheiro várias vezes o mesmo dinheiro. Então, gastar de forma burra. Você pega o Garro, deu certo, vamos pagar. Mas você precisa de um centroavante, você vai atrás do Pedro Raul pra quê? Você não sabe lá, Meu, gente, não precisa nem ser o scout da pica das galáxias. Aí tá no Transfermarkt, você vê as últimas temporadas do cara, você vê as estatísticas. Porque, né, tá óbvio, você não pode só ter o Mr. Sofá Score, ver lá as estatísticas e levar em consideração, não. Mas não é possível que o centroavante jogou, sei lá, jogando aqui, vou chutar 40 partidas e marcar 5 gols, gente. Daí faz o quê? Você vai e contrata o cara. Daí tem o quê? O Mastriani, né? Tava 2 milhões lá, o cara que mais fez gol aí nos últimos 6 meses, na época, e tava 2 e ninguém foi atrás. Só dois pontos que eu vou levantar. Que primeiro eu vou responder aqui o do sobre o Ronaldinho. O Ronaldinho falou isso quando saiu do Flamengo em 2011. Ainda era a gestão da Patrícia Amorim. Depois veio o Bandeira de Melo. Depois veio o Bandeira de Melo. Olha a diferença. Você vê algum jogador do Flamengo dos últimos anos todos falando que o Flamengo tá devendo dinheiro? O Anderson, podiam dar chance para jogadores da base, mas a gente saiu comprando todo mundo. O Pedro Raul veio, aquele menino da copinha lá, o moleque entrou, fez gol, sumiu. Depois ele teve uma contusão, mas nunca mais se escutou falar do moleque. E já estão falando de querer trazer outro centroavante. Porque você não ganha dinheiro com um jogador que já tá lá, né? A corrupção do Corinthians, pra mim, é pior que a do Cruzeiro, tá? É pior. É pior porque os valores são ainda maiores e você não sabe, muito mais nebuloso. Só tá explodindo coisas agora no Corinthians porque a gestão que tava fazendo todas essas merdas antes, ela saiu e ela resolveu apontar erro, né? Olha só o que ele tá fazendo. Sendo que muitos desses erros que estão aparecendo agora, que também por incompetência da gestão atual, foram cometidos e iniciados pela gestão anterior, tá? Pelas gestões anteriores. O Corinthians tá num limbo desde o Roberto de Andrade, lá em 2015. Mas é que a máquina só ladeira abaixo. Tomada, Eduardo. A máquina tá azeitada, filho. Sim. E o cara falou lá, me perguntou aqui, você é a favor da... Óbvio que não, gente. Coloquei lá o Andrés falando que se o Augusto entrasse ia ser o caos, que eu falei que não era uma prisão, era uma promessa. Porque ele sabia que ele também ia contribuir com isso. Que o Augusto, sim, além de incompetente, ia ter todas as barreiras possíveis que iam colocar, que colocaram,
Foi a promessa dele. O Augusto vai entrar, nós vamos fazer a vida dele o inferno e a vida do Corinthians o inferno. Porque daí quem que volta como herói depois? Depois de toda essa merda que deu. Quem vai ser o herói que vai voltar descendo aos céus? O herói André Sanches vai voltar pra salvar essa merda que tá o Corinthians. E não vai. Sim. Não Sim. vai. E assim, eventualmente, o Andrés, cara, a gente tem que entender aqui. Assim, o Andrés, por mais que ele tenha, e eu acredito, esquema, o Andrés, ele é extremamente bem articulado politicamente. O Andrés conversa com todo mundo. E eu não tô falando isso de forma positiva, tá? Tô falando isso, esse motivo dele conversar com todo mundo, conseguir papo com todo mundo, é o que faz ele conseguir muitas portas abertas. E aí ele consegue fazer esquema com o empresário, né? Eu tô falando tudo no campo da suposição, tá? Consegue fazer esquema com o empresário, né? Manda o jogador aqui tal, mas aqui, você pode botar esse cara tal lá no meu sub-23. Me manda jogador tal, né? Eu tenho aqui uma carta que eu vou ficar te devendo 8 milhões, mas você pode pegar mais 4 meninos da base aí, 50% cada um. Então ele vai fazendo esquema, ele vai, né? E aí, eu falei lá que ele é igual o Lula, ele manda os números. O Lula mesmo tem vídeo, o Lula falando que eu ia no exterior lá, jogava que tem não sei quantos milhões de crianças na rua lá, os caras acreditavam. Só que naquela época não tinha internet, né? E o Andrés é a mesma coisa. E o Léo Natel nós vendemos. E ele acabou de voltar. Ele fala que vendeu o Léo Natel, Jonathan Cafu foi vendido. Foi tudo emprestado, né? Porque foi questionado. Essas porcarias de jogador que você trouxe. Mas esse jogador conseguiu vender. E os caras ainda são do Corinthians, tanto que o Léo Natel tá voltando. É tipo coisa que o cara solta, só que ninguém batia de frente. Hoje, você busca lá, você sabe se o jogador tá ou não tá, foi vendido, não foi. E o cara é presidente do clube, cara. Então, pra mim, só aí tinha que passar longe do Corinthians, nunca mais pisar na calçada. Mas a gente sabe que não é, porque aquilo ali é dele, gente. É dele e da turma dele. E outra coisa, o Corinthians passou de 2 bilhões de dívida, tá? 2 bilhões e 100 milhões de reais. Rumo aos 3. 1,3 só de futebol, 700 e pouco com relação ao estádio, né? Que ainda é uma dívida do Corinthians, tá? Não vai, eu acho que o Corinthians vai acabar não pagando essa dívida, vai ficar resolvendo, vai não sei o que, empurra, não sei o que. Toma aí o estádio, vai ser mais ou menos isso. Mas ainda assim, se tirando o estádio, ainda é 1 bilhão e 300 mil de dívida, 300 milhões, né? 1 bilhão e 300 milhões de dívida, só com futebol. E, gente, a dívida do futebol ela é acumulada da seguinte forma. Você contrata o Pedro Raul, por exemplo, tá? Vou usar ele de exemplo. Ele custou 5 milhões de dólares, que não foram pagos. Além disso, você tem o salário dele, que não deve ser nada. Vou chutar aqui 500 conto. E você não paga esse salário em dia, porque o Corinthians já tá devendo 2 meses de salário já, inclusive pros funcionários, tá? Cozinheira, faxineira, tá todo mundo recebendo. Falaram que foi a primeira vez que funcionários comuns não recebem salário do Corinthians. Então assim, não tem dinheiro, não tem. O Corinthians não tem dinheiro, tá? Não tem, acabou. Os caras tá pedindo derreia, Eduardo. Não tem dinheiro, tá bom? O Corinthians pode oferecer 1,5 milhão de salário pro Carlos Miguel. Não tem dinheiro pra pagar. Não tem. O Corinthians tá vendendo almoço pra comprar janta. Essa é a realidade. Enquanto o torcedor ficar fazendo vista grossa, vai continuar ladeira abaixo, sabe? Então assim, não adianta trocar o preço. Vai trocar, afasta o Augusto Melo. O modo operandi é o mesmo do Corinthians. Até acho que ele devia falar, pô, gente, não deu certo, eu vou me afastar, eu tô atrapalhando aqui, porque não tem mais governabilidade. O Corinthians não tem não tem departamento de marketing mais, o Corinthians não tem departamento financeiro, 720 mil, né? Não tem departamento financeiro, o Corinthians perdeu o gestor financeiro agora, o Corinthians perdeu tudo. Tem só o Augusto Melo, ele tá sozinho. Então ele tem que ser presidente, gerente de futebol, gerente de finanças, tudo isso. E ele bota pessoas competentes nas funções, pessoas táticas, né, Rafael? Eu vou botar pessoas técnicas. Pessoas técnicas Quebre meu dedo. Nas funções das empresas dele, né? E aí continua esse nível. É só nisso. Você acha que o cara que manda umas dessas aí, você acha que vai dar em quê, gente? Pelo amor de Deus. Eu falei, tinha que ter pelo menos aí uma régua. Tem que ter mais de 83 de QI pra ser candidato a presidente do Corinthians. Mas ali acho que a nota de corte é 33, mano. A queda pro Corinthians não é... Pode até não acontecer, tá? Mas... às vezes bate uma sorte aí, mas... É iminente. Mas já tá esperado. Se não acontecer, é sorte. Só que eu vi também ofereceram caros pro Cortez, bicho. Não, o Corinthians tá vendo o Santos agora, que tá no banco do Fortaleza. Tá no desespero.
Só porque só tem o Donelli agora pra goleiro. Só tem o Donelli. Né? O Groy tá Donelli, disponível, mas o Groy deve pedir um salarinho elevado. E o Donelli, ele tem contrato até o começo de 2025. Ou seja, o Corinthians pode perder o terceiro goleiro já. Porque o Donelli acha que não vai jogar, então ele prefere ir embora. Ah, mas às vezes o cara não. Às vezes o cara nem fala direito, mas o cara, sei lá, tem um restaurante, não tem a necessidade de saber falar. Tem que saber lidar ali no dia a dia. De comprar, fazer uma comida boa e tal. Mas, né? O Thiago Volpe tem com acordo, tá? Ele é contratado no time mexicano. É caro o Thiago Volpe, tá? Não. Ele é muito famoso no México. O salário dele é muito alto. O Corinthians não tira o Thiago Essa Volpe. Essa questão tá? de SAF é outra discussão que eu acho que tem gente muito interessada. A merda que é isso. Né? Você não sabe. Às vezes você destrói, você joga o preço lá embaixo de propósito. Pra você abrir. Ó, vai ter SAF. Os brother gostam lá, amigo do Kia Jorabichian, que do nada gostaria de comprar isso aí, lá o preço lá embaixo. Você sabe quem tá tirando o Carlos Miguel do Corinthians? É ele. É o Kia Jorabichian. E quem que é Antigo dono brother do dele? Corinthians. Mas quem que é brother dele que deve ter falado, olha, 4 milhões. Cara, por mais que, sei lá, você não use, é um cara de 2 metros, um goleirão de 2 metros, pega umas bolas difíceis, parece Kia bem promissor. Joga todo mundo no West. Exato. Porque do nada começou só pro West. O Murilo vai pro West. Né? Carlos Mas Miguel agora foi pro Nottingham Forest, mas tinha uma oferta do West. O Nottingham Forest. O Murilo foi pro Nottingham Forest, vai pro Nottingham Forest. Sim. Mas O Coutinho assim, é do Kia, né? Coutinho é do Kia. O Kia foi quem levou o Tevez e o Mascherano pra Europa também, via West Ham. Depois eles vão pra Manchester United e Liverpool, e aí eles começam a rodar ali e tal. Mas tem tudo isso, cara. O Kia, ele é muito articulado e ele é muito amigo do Andrés. Mas muito amigo. O Andrés, na época que a MSI veio pro Corinthians em 2005, o Andrés foi em todos os programas de TV defender o Kia. Todos. Falar, brigar. Tem vários vídeos do Andrés defendendo o Kia na época. É amizade, né? Teve notícia falando que o Andrés ficou puto com o Edu Gaspar do Arsenal porque fez a ponte do Augusto do Corinthians com o Emirates. Como você faz uma ponte do Corinthians pro Emirates? Vai que fecha um patrocínio desse. Vocês são malucos? É o amor que os caras têm ao clube. Eles gostam de poder, os caras não gostam do clube. Bom, a gente começou falando do Santos e viramos pro Corinthians, mas falar do Santos aí. O problema do Santos, né, eu acho que não é nem institucional como do Corinthians. Do Corinthians é em todos os níveis, cara. Do Corinthians tá no que o Santos estava. No que o Santos estava nos últimos 3 anos é o que o Corinthians vem. E o Corinthians não é de agora. O Corinthians vem nesse processo, talvez até na mesma época que o Santos, só que ele tá indo só mais devagar. Só que uma hora vai ser... Mas não é que é devagar, que o Corinthians arrecada mais, e aí desacelera. A torcida do Corinthians é gigante. Por isso que é mais devagar. O Corinthians arrecada muito. Se fosse um clube normal, já tinha ido pro saco, cara. Então, assim, o processo é muito parecido, só que eu acho que o do Corinthians é ainda mais grave, porque do Santos, ainda querendo ou não, tem uma disputa política um pouco maior. Do Corinthians, não, cara. Pro cara ser candidato a presidente do Corinthians, ele tem que estar lá há muito tempo, tem que ser extremamente bem articulado, e para ser extremamente bem articulado, você tem que lidar com a gestão anterior, né? Tem que pegar ali... Então, eu concordo com ele, mas o Augusto também é um baita do incompetente, é bizarro, é burro. Eu falava, se esse cara, lembra, aqui no Futirinhas, se esse cara entrar só no roubar, só for ser burro, hoje tá na vantagem. Pelo jeito aí, vamos ver, supostamente aí, capaz de ser tudo farinha do mesmo saco. Talvez não seja só burro e mal intencionado. Talvez não seja só burro, né? E esse é o ponto. E essa coisa da vai de bet, cara, por que é o problema? A gente falou. A vai de bet, quando ela chega no Corinthians, era uma conversa de 2 pontas, ou seja, o dinheiro saía da vai de bet e ia pro Corinthians. Acabou, era isso. 10 milhões por mês vinha de um ponto pro outro. E aí o próprio Corinthians falou, tem uma pessoa no meio aqui que fez essa parceria acontecer. Daí saía do Corinthians, não passava nada pela vai de bet. A vai de bet não, é isso que eu tô falando. Então, prejudicado. O Corinthians, ele criou uma terceira pessoa aqui nessa ponte, né? Você tinha que pagar um pedágio no meio. Então a vai de bet entregava os 10 milhões pro Corinthians, mas o Corinthians, como ele criou um intermediário,
uma parcela desse dinheiro ia pro bolso desse intermediário, que é a tal pessoa que mora lá em Peruíbe e é uma laranja, né? Ela não ela existe, mas ela não é dona de nada. Era num coworking, falaram lá, mano. É. E aí, cara, aí que mora o problema. Aí que a VideBet se incomoda e tal, e Mas acaba rescindindo o contrato. Eu fico inconformado, porque deve ser tão simples você saber pra onde que foi esse dinheiro. Vai atrás. Esses caras são tão burros que eu não acho que eles fizeram tantos camadas de proteção. Acho que esses caras são tão burros que eles vão ser pegos em 3 minutos, se for Mas atrás. é o que eu falo. Olha o nome da empresa que eles criaram. Rede social. Os caras não tiveram nem que criar assim, tipo, sei lá, gestão e marketing, não. Tipo, Rede chat social. GPT, me dê nomes de empresas de marketing. Os caras criaram uma empresa chamada Rede Social, cara. Mano, puta merda, cara. Até Tipo, você Futirinhas abrir uma é o nome mais empresa... legal. Futirinhas é uma bosta. Você já pensou, você abre uma empresa de caixas de leite, vai chamar como? Caixas de leite. Pois é, cara. Empresa de intermediação de negócios é o nome da empresa. Pô, sabe? É fazer o torcedor e o cliente de otário. Porque a VideBet, querendo ou não, era cliente do Corinthians, cara. O Corinthians estava prestando um serviço à VideBet, a patrocinadora. Obviamente que é um canhão tão grande de conteúdo que vai aparecer um outro patrocínio. Possivelmente o Corinthians vai fechar um outro patrocinador master, porque é um... Já tem algumas casas de aposta e a gente sabe que hoje muito do futebol brasileiro está sendo segurado pelos patrocínios de casa de aposta, que é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Pois é, o Matheus Moser perguntou como que não pega isso, mas pega alguém que sonega, sei lá, quase nada. Não, e às vezes o cara não é nem na tentativa de sonegar, às vezes o cara preenche uma coisa errada, ou ele não sabe calcular lá e ó, roda. Essa receita sabe tudo que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer a porra do imposto de renda? Por que só não me manda o boleto pra pagar? Tem que adivinhar. Se você já sabe tudo que eu gasto, tudo que eu ganho, me manda o boleto. Não, eu tenho que botar lá pra fazer e vocês me ferrar. Pois é. Exato. Seria muito mais fácil pra pessoa falar assim, bom, mas eu acho que é injusto o que eu recebi da Receita, eu vou entrar e você... pra recalcular. Você paga não. e recalcula. Você tem que pagar alguém pra fazer o cálculo que você pode errar e ainda receber É uma tipo, multa. a mulher sabe que você fez merda e fala, e aí, tá tudo certo? E você... Ai, Tá, meu Deus, tá tudo será certo. que ela sabe? Tá tudo certo aí. Tá, amor, tudo Tá certo. tudo certo, pelo amor de Deus, né? Onde você tava? Ah, eu tava lá, você sabe, né? Tem certeza? Sobre o Santos, quando a gente tava dando a correlação do Santos e Corinthians, eu acho que o Santos, quando ele troca de presidente, muda, pelo menos a parte interna, por mais que tenham problemas, e eu já falei, inclusive no último vídeo do Meio Peixão, tem problemas, mas são problemas já diferentes. Então o problema do Santos já é mais campo e bola. Já começar o técnico tá mal, que é o normal. A gente se incomodar com parte técnica, se mexe, troca de jogador, traz o cara da base, contrata não sei quem, tenta manejar o dinheiro pra isso. Esse é o incômodo normal do torcedor, que é o que eu tô incomodado nesse momento. Eu tô incomodado com a parte técnica do meu clube, né? Uma coisa ou outra você fala, pô, tem que melhorar o plano de sócio torcedor, mas já é outro tipo de preocupação comparado ao que o Santos viveu até o ano passado, até a gestão final do Andrés Rueda, e com o Corinthians tá passando. O corintiano não tá assim, preocupado. Ah, caramba, o time tá mal, hein? Mas todo o resto, o corintiano hoje, ele tá aqui, pô, meu irmão, hoje não teve notícia ruim, graças a Deus, vamos rezar uma missa. Porque é uma notícia ruim Tá em cima da passando outra. notícia de Corinthians, não dá pena, gente. Pelo amor E de cara, Deus. e gente, o negócio do Corinthians, assim, a situação do Carlos Miguel, ela é a situação menos problemática de tudo que tá acontecendo no Corinthians nos últimos tempos. E olha que é uma situação ruim, hein? Que é, assim, no campo e bola é inadmissível. Só que é tanta coisa ruim que isso aqui é até... A do Carlos Miguel, tá bom, é só um cara saindo. Tudo bem. De tanta coisa ruim, o cara vai falar, pô, beleza, Carlos Miguel, tô indignado com você, mas olha todas as outras coisas que eu tô indignado.